Eu quero saber se você tem problema, se você administra bem suas finanças. Apesar da minha cara de parecer que não administro muito bem, eu sou até mão fechada demais. Mão de vaca? Mão de vaca, famoso mão de vaca. Faz Sim. tchauzinho com a mão fechada, sou eu. Eu sou bem organizada financeiramente, mas isso é porque minha mãe é professora e desde criança eu fui muito bem instruída. Muito bem. Você sabe que 7 em cada 10 brasileiros têm dificuldades para lidar com as próprias finanças? Sim. E nós vamos conversar então sobre esse assunto. Remotamente está conosco o professor Alex Fernando Terubês, professor de matemática e idealizador de um grande projeto lá no Colégio Objetivo de Barão Geraldo, que ele está ensinando os alunos a cuidar das finanças. Professor Alex, muito obrigado por participar do nosso Manhã Bandeirantes. Essa estatística que eu disse aqui, é isso mesmo? É 7 em cada 10 brasileiros têm dificuldades para lidar com as próprias finanças? Bom dia. Bom dia. Realmente a situação financeira do brasileiro está cada vez mais complicada, né? Se de um lado a gente tem uma taxa de juros que hoje em dia está chegando em 15%, e essa dificuldade do brasileiro de poder lidar com as finanças, por outro lado a gente tem uma educação financeira sendo oferecida para as crianças na escola, para os adolescentes, fazendo com que eles tenham um melhor lidar com o dinheiro, com as finanças, não é? Você falou da taxa de juros que subiu ontem mais 0,25, chegou a 15 agora. Isso não vai parar não, professor? Exatamente. Segundo o Banco Central, essa taxa foi inclusive comunicado que ela tende a ser estabilizada agora, né? E o que é que você ensina para os seus alunos? Quando é que eles começam a prestar atenção? Porque a gente imagina assim, bom, o aluno, até antes de entrar na faculdade, geralmente é o pai mesmo Sim. que banca as despesas. Quando é pequenininho, às vezes tem uma mesadazinha ali para você aprender a administrar. Mas o que é que você ensina para os seus alunos, professor Alex? Primeiramente, a situação de que o aluno, muitas vezes, ele não é gestor ainda das suas próprias finanças. E aí a importância do envolvimento com a família, do envolvimento principalmente no que se refere às questões financeiras, de colocar toda a família envolvida para que a família possa ter essa boa gestão financeira. Nas escolas, o que é ensinado? Questões como desperdício, questões como juros, que nós mencionamos, né, aí, né, a importância disso, cartão de crédito também é uma outra situação bastante importante, e o consumo consciente no geral. Eu estou aqui com a Nath Luquezzi, está nos ajudando aqui no programa hoje. Na verdade, ela é titular do programa. Eu que estou ajudando a Nath hoje, a Nath Luquezzi. E ela estava dizendo aqui antes de chamar você para a entrevista, professor, que ela é aquela mão de vaca, sabe? Que é porque a família orientou, ela faz tudo direitinho. Conta um pouco aí, Nath. Fala pro professor o que é que você faz. Dá uma dica para ajudar o professor Alex nas aulas dele. Pois é, bom dia, professor. Eu acho que a educação é a base. E o que o professor está fazendo é de grande importância, porque a gente sabe que na vida adulta as contas chegam e nós não estamos preparados. Professor, uma questão eu acho que porque as pessoas acabam gastando demais, acabam se desestabilizando financeiramente, é porque quando a gente é criança não é falado, não é conversado. Por que existe esse tabu tão grande das famílias conversarem com as crianças sobre dinheiro? Eu acredito, hoje em dia, numa mudança, né, na dinâmica familiar. As famílias estão cada vez mais envolvidas com questões como consumo, elas estão mais presentes no que se refere ao consumo, e daí a importância, né, da identificação de comportamentos que envolvem desejo ou necessidade. De certa forma, o dinheiro bem gasto, ele é importante, né? Identificar o dinheiro gasto com a execução de metas de curto, de médio, de longo prazo, essa parte é importante, né? Não seria questão, assim, de somente guardar o dinheiro, e sim empregar esse dinheiro de uma maneira correta, com uma tomada de decisão certa, acertada. Então, sobre esses assuntos que a gente conversa, né? E a questão do consumo também envolve muito mais do que a gestão financeira em si, do que o endividamento em si, e sim como toda uma cadeia produtiva que acaba gerando pelo consumo a poluição, o excesso de lixo, a contaminação dos rios. Então, um recado também que é passado para
para os adolescentes e que também envolve as gerações futuras em todo esse processo. A gente está conversando aqui com o professor Alex Fernando Derubês, que ele é professor de matemática. Professor, a partir de que idade, então, você entende que os alunos podem começar a entender essa ideia de planejar aí o futuro? Eu acredito, antes de mais nada, que quanto mais cedo isso possa ser feito, melhor, né? Eu trabalho com os adolescentes a partir do 6º ano, e a partir do 6º ano a gente já começa a trabalhar com eles, é claro, com conceitos mais simples, que vão envolvendo desde o consumo em si, né? Esse envolvimento, esse entendimento de que as finanças seja algo fundamental no exercício da plena cidadania. Professor, eu acho que hoje é um pouco até mais difícil de lidar com a questão financeira, porque a gente é impactado com publicidade o tempo inteiro. E para os jovens, adolescentes e crianças que rolam ali as telas do celular, é toda hora uma publicidade diferente, é uma vontade de estar, de pertencer, que eu acho que é isso que o consumo traz. Como que você passa isso para os seus alunos? Qual que é a dica também para os pais, os responsáveis que estão ouvindo, para de fato não gastar dinheiro à toa, se planejar, é algo que você quer consumir, é algo que você precisa? Como que esse pai, esse responsável, ele pode instruir essa criança, esse adolescente? Eu acho que realmente essa é a questão, o envolvimento, o trabalho junto com a família. Na escola, o aluno ele tem lá o seu aprendizado das questões matemáticas, dos conceitos que envolvem, né, juros, que envolvem o consumo, que envolvem o desperdício, que envolvem porcentagem e outras questões, mas o envolvimento com a família nesse momento é fundamental para que eles dialoguem dentro das suas casas, para que eles dialoguem dentro da sua família e possam montar esse orçamento em conjunto, fazendo com que as metas de uma família, eles entendam que existem as metas da família e que alguns desperdícios, eles fazem com que as pessoas se afastem das suas metas. Então, o dinheiro, quando ele é bem empregado, quando ele é bem gasto, faz com que evite desperdícios, evite o consumo exagerado. Eu estou recebendo aqui uma mensagem que foi enviada aqui para a gente, para o nosso programa, pelo WhatsApp, do Nelson Eugênio. Ele compartilha aqui um pensamento dizendo que constantemente alguns pais dizem que estão cansados e perdendo o controle. Disciplina, discipulado, correção são passos importantes para não se arrepender no futuro. Eduque seus filhos para que o mundo lá fora não os eduque. Nessa linha, professor, ontem, no programa Band Entrevista, eu e a Laís Peçanha, nós entrevistamos a Shaula Vizelli aqui em Campinas, e a Shaula Vizelli é a coordenadora do programa de imunização aqui de Campinas, falando sobre vacinas. E ela disse assim, olha, embora a vacina contra a poliomielite não seja mais em gotas, o Zé Gotinha, ele participa da campanha por causa do estímulo, o estímulo antigo, já estímulo visual. Você acha que os pais podem estimular visualmente, dando o exemplo, a história do cofrinho mesmo, que a gente ensina a criança a guardar um dinheiro, você acha que esse é um caminho, professor? Eu acredito que o cofrinho, não só o cofrinho, né, mas hoje em dia os alunos, eles aprendem nas escolas, né, aprendem na educação financeira a trabalhar mesmo com planilhas, com essa montagem do orçamento, através desse controle do que é despesa, do que é receita, do que entra, do que sai dentro do orçamento da família. Então, isso até é feito de uma maneira eletrônica, é colocada hoje em dia para os alunos, né? Então, esse envolvimento é muito importante, é claro, com o pai, com a família, sempre sendo o exemplo, né? Sempre sendo o espelho para eles, e orientando na questão dos alunos, mas fazendo com que os alunos também possam dialogar com as famílias e tragam essas novas tecnologias para casa e conversem com os seus pais e se envolvam nesse processo, que é o mais importante de tudo, né? E o jovem, ele é sempre muito estimulado a ter uma profissão, né? Ser engenheiro, ser médico, jornalista, mas ser empreendedor não é algo que é muito falado, principalmente nas escolas, na base, e é um grande desafio. E você trabalha o empreendedorismo juvenil. Como trabalhar isso nas crianças? Porque ser empreendedor não é simplesmente ir lá e fazer. É muito estudo, é muito envolvimento também financeiro. Como que você trabalha essa parte com as crianças? Primeiramente, entendendo uma mudança na dinâmica, né, nas formas de trabalho. Hoje em dia, o mercado de trabalho ele vem mudando bastante.
Então, entender como que o empreendedorismo ele está entrando nessa nova dinâmica do mercado de trabalho. O mundo do trabalho está mudando, então fazer com que o aluno possa compreender com que o empreendedorismo, com fazer multiplicar o dinheiro, né, as formas com que o aluno possa fazer através do empreendedorismo, ou seja, para que esse dinheiro possa ser multiplicado, que esse é um dos grandes motivos, né, fazer com que esse dinheiro renda, com que esse dinheiro multiplique, que ele enxergue novas maneiras de fazer com que o trabalho possa ser o meio para isso. Professor, o Adriano Vermelho, que é nosso ouvinte fiel, está dizendo assim: olá, Edson e Nath. Professor, não seria interessante se houvesse um encaixe, por exemplo, da matemática financeira no currículo escolar? Ele está dizendo que na escola dele, escola estadual, no ensino médio, até tentaram implementar, mas as aulas ocorreram durante uns 6 meses, depois foram suspensas. E ele disse assim: não me deixaram nem recuperar das minhas péssimas notas. Não seria bom colocar um extracurricular, uma matéria como essa, professor? Olha, eu acredito, venho conversando com muitos professores, venho conversando com muitos outros profissionais, e acredito que isso é fundamental nas escolas. Eu acho que talvez o governo, né, as pessoas que estão aí acima possam olhar essa questão com um pouquinho mais de carinho, porque, com certeza, esse é um tema de relevância extrema nas famílias, nas futuras gerações, que deve ser colocado, sim, implantado no currículo, para que futuramente seja trabalhado aí de forma mais exata. Eu acho que é até mais interessante você aprender uma matéria quando ela tem um fim. Você vê que as crianças elas ficam mais interessadas. Você já teve algum feedback de algum pai, de alguma criança nesse período aí do projeto? Com certeza, eles participam muito da aula, né? É claro, por ser temas que estão envolvidos bastante no dia a dia deles, né? A relação de consumo estar envolvida muitos, e cada vez mais, como eu falei, os adolescentes participando da vida financeira da família. Então, eu acredito que seja um fato muito importante dessa participação no currículo e que isso deva ser observado, sim. Professor Alex, o Márcio também está mandando uma questão aqui, diz assim: bom dia para todo mundo. A economia doméstica deve ser levada como uma empresa, e é exatamente igual, o orçamento e depois acompanhar a execução. Acontece que não há uma orientação e o brasileiro não gosta de controle. Quem não controla não sabe o final do período, o que gasta e onde está gastando. Ele diz que tem uma planilha, tudo certinho, como comprar, onde comprar, quando comprar. O que o senhor acha sobre essa opinião aqui do Massa? Eu acho fundamental, é isso que eu coloquei, né? Quando o aluno ele aprende lá na escola a fazer uma planilha, fazer um controle de gastos, elaborar um orçamento, ele consegue ficar muito mais preparado para essas questões e até envolver a família, colocar a família, que como vocês aí mesmo falaram, a família que muitas vezes não teve essa orientação, não teve isso no currículo da escola, mas que os alunos hoje em dia que, enfim, podem estar trabalhando com essas questões, consigam tornar mais participantes na família e fazer com que esse orçamento seja realmente envolvido por toda a família. O Massa também coloca uma questão interessante que é chamada compra por impulso, né? Ah, sempre. Quantas vezes, professor, você chega em casa com alguma coisa e a patroa ou o marido fala assim: tá bom, o que nós vamos fazer com isso? Onde é que você vai colocar essa jossa? Tá dizendo aqui o Massa. Esse também é um grande problema, né, professor? Eu acho essa uma questão muito complicada, muitíssimo complicada. Por quê? Porque muitas vezes quando nós compramos, nós não temos essa preocupação, né? Eu digo com relação à cadeia produtiva, que isso gera poluição, que isso gera um acúmulo de lixo, onde a gente tem aí os lixos, os aterros sanitários que estão cada vez mais lotados, existe uma contaminação. Então, todo um processo de dano ambiental também envolvendo isso, né? E as pessoas precisam ter essa noção, né, do que é desejo, do que é necessidade, essa diferenciação, para que não seja feito o consumo dessa forma, né, que haja uma preocupação real
com relação a isso, que realmente, de fato, é isso que acontece. As pessoas acabam comprando muito por impulso. A nossa sociedade, de fato, é uma sociedade muito consumista e existem danos com relação a isso que vão muito além da própria gestão financeira, enfim, do orçamento da família. Professor, e no caso dos investimentos, dependendo ali da idade do adolescente, acho que ele já tem uma capacidade de entendimento legal para falar sobre isso. Existe hoje algum fundo de investimento que seja bacana, que traga uma boa rentabilidade aí e que os adolescentes já conseguem ali até usar com a própria mesada? Porque é legal depois, quando você chegar com 18 anos, você poder comprar uma coisinha, quem sabe dependendo do valor até um carro, né? Os adolescentes, eles têm muita curiosidade, né? Até com relação, hoje em dia está sendo muito falado, divulgado aí as criptomoedas, né? Os bitcoins, sim, mas alertando também que fundos de renda variável, né? Aplicações de renda variável, eles têm certos riscos, têm certos perigos associados, né? Que muitas vezes a pessoa ela não consegue enxergar, né? Ela não tem essa visão dos riscos associados. E isso é comentado, isso é falado nas escolas. Hoje em dia a gente está numa questão que eu alerto eles, né? Com a taxa de juros que eu comentei de 15%, os investimentos eles estão caminhando para a renda fixa hoje. Então, entender o momento, entender o quanto que é esse rendimento, para que o aluno também ele se anima, ele se empolgue em estar investindo cada vez mais e entendendo as situações, né? O que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, o que é um investimento pré-fixado, o que é um investimento pós-fixado, o que é um investimento atrelado à inflação. Então, tudo isso a gente coloca também para eles, para entender e fazer como da maneira correta, né? Da maneira mais adequada, na decisão mais acertada, fazer multiplicar esse dinheiro e conseguir. O mais importante, né, que eu falo para eles, não é só a questão de guardar, e sim empregar bem o seu dinheiro para que ele possa multiplicar e gerar coisas positivas para os alunos, né, para as futuras conquistas deles. Estamos falando com o professor Alex Derubez. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se a Nath tem mais alguma, mas eu tenho uma para pedir para você, na verdade, um conselho, professor, porque todo mundo começa, quando vai chegando ali novembro, aí todo mundo começa a vir para cima da gente, olha, usa bem o 13º, porque depois tem IPTU, tem IPVA. Por que só pensar no dinheiro quando vem o 13º? Que dica você dá para as pessoas pensarem agora, professor, no mês de junho, dia 19 de junho? Existe tudo isso, existem situações de endividamento que estão acontecendo aí, né? Você já comentou da questão de 7 a cada 10 brasileiros, mas esse planejamento deve acontecer antecipadamente, né? Se fazer a chamada reserva de emergência é um fato muito importante, né? Os especialistas falam aí numa reserva de emergência que tem que atender 6 meses, mas o que é a reserva de emergência? De repente, a pessoa está lá no seu dia a dia, e existe uma situação que o pneu do carro, por exemplo, eu coloco para eles, né? O pneu do carro furou. E aí, o que fazer? Onde que esse orçamento apertado, que muitas vezes está, aonde que o remédio, por exemplo, a gente está numa época aí do inverno, que as pessoas ficam doentes. Aonde é que o remédio vai entrar nesse orçamento? Então, é pensar sempre que não é só o mês que tem que dar, né? Tem que existir esse planejamento financeiro para que situações adversas que acontecem possam ser também atendidas, fazendo com que a pessoa não entre nesse endividamento que foi comentado, que muitas vezes acontece por causa disso, porque a pessoa não tem esse planejamento, ela não tem essa precaução com relação a esses problemas que podem acontecer. Agora, a última pergunta, prometo, professor. A minha esposa, a Marley, que não é economista, está bem longe disso, aliás, mas é mão de vaca também, como a Nath Guedes. É assim, dinheiro a gente não tem mais na carteira mesmo, ninguém carrega dinheiro, não é, professor? E ela falou assim, deixa em casa o cartão de crédito. Não é que está dando certo, professor? O cartão de crédito é um grande problema, né? Principalmente se também não tiver planejamento no cartão. O cartão em si não é ruim. O cartão de crédito ele é ruim quando é um cartão que não é planejado, é um cartão que não tem um pagamento feito na data correta, que não atende às necessidades da pessoa naquele mês, que não observa aquelas condições adversas, como eu coloquei,
que não tem reserva de emergência associada, que aí você vai estourar o cartão, que aí você vai ter que entrar na situação que pega os juros mais altos. Então, tem todas essas questões envolvidas. Mas eu digo, o cartão não é ruim. É que nem o carro. O carro não é ruim, ele provoca acidente, mas o carro em si é uma coisa muito boa. Então, o cartão ele não é ruim. O ruim é a gente não saber administrar, não saber planejar, não saber fazer uma reserva de emergência e tudo que envolve o cartão de crédito. Professor Alex Fernando Derubês, professor de matemática, muito obrigado por participar conosco aqui do Manhã Bandeirantes, 10 horas mais 28 minutos. Obrigado pelos conselhos, pelas dicas. Boa aula aí com os seus alunos. Hoje não, porque hoje é feriado, né? Mas quando retornarem às aulas, um bom feriado para você. Eu agradeço muito a vocês, né? E digo, né? Para todas as famílias, coloque mesmo o envolvimento. Acho que todos têm que estar envolvidos na gestão financeira. Como eu coloquei, quando a família toda está envolvida, a gente tem, com certeza, bons frutos, uma boa gestão financeira e um mundo também mais sustentável, um mundo com menos poluição, um mundo com menos situações adversas dessas que eu falei. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado ao professor Alex Fernando Derubês, obrigado também ao Kevin Veloso, que propiciou essa grande entrevista para nós. 10 horas e 28 minutos, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Este é o Manhã Bandeirantes, até já.